O que é o governo oculto? Ele é algo aqui, Físico. é físico? Ele é de outra dimensão? Como nós acessamos isto? Na verdade, é uma mistura. Primeiro, vamos começar a entender como que funcionam as coisas. Eu estava falando que as pessoas acham que são os governos que mandam nos países. Mentira. Então, a gente já tem que entender isso. Para fazer uma campanha política, para um político, mesmo que seu partido, ele vencer uma campanha, é muito dinheiro, não é? Muito dinheiro. Quem que financia isso? As grandes indústrias. As grandes empresas, grandes corporações. E depois que esse político entra lá, ele trabalha para quem? Para o povo ou para quem colocou ele lá? Para quem ele colocou. lá. Para quem financiou. Com certeza. Agora, essas empresas são boazinhas, elas financiaram para que os governos atuem para o povo? Nunca, né? Então, aí já começa por aí que o governo não governa para o povo, governa para as corporações. Exatamente. Agora, quem está por trás das corporações? Aí sim, aí tem as pessoas do governo oculto. E as pessoas do governo oculto não aparecem. Né? Estima-se que são cerca de 300 pessoas que formam a cúpula do governo oculto. E essas 300 pessoas que mandam no mundo. E aí tem os laranjas, né, os fantoches, que daí aparecem. Tipo os presidentes, Tipo os os governantes, presidentes, Eles colocam quem eles governantes. querem, algumas então, empresas. Sim, exatamente. Mas eles são seres reptilianos também ou não? Então, aí no governo oculto são seres humanos, tá, comuns, tem alguns que são híbridos, tá, e tem também os reptilianos juntos. E aí tem mais coisa ainda, a história não para por aí. Nós temos também seres que a gente pode chamar de dimensionais, espirituais, que são o quê? Os magos negros, os senhores das trevas, que são, ou que alguns chamam até de demônios, e aí vai, mas tem uma mistura, eles atuam juntos, são forças que atuam juntas. Tanto então na matéria quanto no espírito. espiritual. Tanto com a matéria quanto E a espiritual, intenção, na nessa realidade, dimensão e em outras. A intenção quanto à humanidade, porque dizem que eles querem causar um extermínio na raça humana. Existe uma Sim. pedra na Geórgia que eles pretendem deixar 500 milhões de pessoas sobre o planeta. Isso procede, Sérgio? Sim, tanto na Bíblia fala, digamos, desse extermínio que vai ter de uma porção, um quarto, outros falam um terço da humanidade que Sim. seria extinta. Em outras, digamos, até no ocultismo, no esoterismo, algumas religiões também dizem isso. Então sabe-se que vai haver isso. E o próprio governo oculto quer isso. Por quê? O planeta já não comporta mais e vai chegar uma hora que não vai comportar. Então eles querem eliminar para ter para eles mesmos uma vida melhor aqui. E por que a humanidade não vê isso dentro da sua visão? Primeiro, tudo é de propósito. Eles distraem as pessoas. Eu sempre brinco... Futebol! Sim, e eu sempre Põe o brinco o circo, né? seguinte, por exemplo, no filme do Harry Potter, Sim. Os magos que têm o conhecimento, quem não é mago e não tem o conhecimento, como que é chamado no filme? Trouxa. Trouxas. A maioria das pessoas são o quê? Trouxas, não tem o conhecimento, desconhece a magia. Não sabe o que está por trás. E eu pego também o que os indianos, os tibetanos falam, que a maioria da humanidade está adormecida e existem os que estão despertos. Então, a maioria está adormecida, é como gado, como zumbi, é igual a série The Walking Dead. Sim. São zumbis que estão aí distraídos. Então, distraídos com a TV, com as notícias, distraído em pagar o seu carnê, distraído em pagar suas dívidas, em consumir, trocar de carro, uma casa. Não que seja ruim você ter bens, não Claro, é isso. mas não mas pode- você ficar preso no consumismo, viver para isso. Esse é que é o problema. E as pessoas ficam, então, iludidas. Então, desde novela, futebol e tantas outras coisas que tem para distrair as É pessoas. tudo feito para exteriorizar a pessoa, para que ela não tenha contato com o Sim. seu ser essencial, Sim, pelo que eu entendi. que né, ela não Sérgio? tenha Totalmente. contato consigo, que ela não tenha contato com a consciência, não tenha uma consciência planetária, uma consciência cósmica e até uma consciência espiritual, Sim. não necessariamente religiosa, porque Com certeza. espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Elas até podem caminhar juntas, mas não necessariamente é a mesma coisa. Com certeza. Eu tenho uma pergunta que não quer calar, porque o Sérgio Campos, pessoal, ele falou de híbridos.
Como saber que uma pessoa é um híbrido reptiliano? Você pode dar umas dicas pra gente? Então, tem várias maneiras, Cris. Tem algumas que são fisicamente mesmo híbridos. Porém, sempre me pergunto, e entre nós tem reptilianos? Tem. Acontece que alguns têm a aparência humana mesmo. Ou ele tem mesmo essa aparência humana, ou ele faz um controle mental. Lembra que eu falei naqueles documentos antigos que falava da serpente, do povo réptil, que ela tem um poder mental muito superior ao ser humano. Eles conseguem, é como se fosse uma hipnose, ou quase que um holograma. Faz você ver a aparência que você quer. Às vezes, já aconteceu, tem vários casos de pessoas que já viram, estavam conversando com alguém, de repente a mão formou uma garra, os olhos viraram olhos de serpente, lagarto, ou o rosto. Vários relatos eu tenho disso. Então é como se falhasse às vezes essa ilusão e você acaba vendo a forma que ele tem. Tem algum famoso, Katia? Eu preciso saber, Katia. Tá bom, pergunte. Algum reptiliano famoso aí que você conhece, olha, que dizem? Em geral, pegar o autógrafo, né, de repente. Em geral, o que aconteceu com os reptilianos antigos? A maioria deles estavam em cargos de realeza na humanidade. E aí foram depois se espalhando e alguns permaneceram ainda no poder até real. Por exemplo, o próprio David Icke, ele fala da família inglesa. Sim. Não é? Tem pessoas, uma pessoa que veio me procurar e falou, olha, falou do mágico David Copperfield, o mágico americano. Falou, eu estive em contato com ele uma vez e eu vi o olho dele se transformar no olho de um lagarto. E vários outros, e até desde pessoas comuns que relatam esse fenômeno. Isso eu quero perguntar, porque eu sei que é o seu trabalho, você como psicanalista, você faz um trabalho de acompanhamento de casos de pessoas que foram abduzidas ou têm esses relatos. Você trouxe algum fato pra gente que você queira falar, demonstrar, por favor? Sim, vários pacientes que eu tenho também têm esse problema. Eles alegam serem o quê? Abduzidos e atacados por reptilianos. Lógico, tem de tudo. Eu vou investigar, faço uma análise para ver. Tem alguns que não é só uma coisa psíquica, é um delírio, etc. Mas outros são reais mesmos. Eu coloquei uma tarja na foto, né, para não aparecer o rosto. Elas autorizaram até eu mostrar. Se você quiser colocar as fotos, tem aí a paciente 1. Essa daí ela é uma professora. Ela já estava há vários anos que ela não conseguia lecionar, ela não conseguia estudar, ela queria até fazer uma pós-graduação, não conseguia, ela não conseguia ter vida afetiva. Por quê? Ela sonhava com reptilianos e ela depois passou a ver, aparecer durante o dia no quarto, antes era só em sonhos. E ela falou que era abduzida, ela via colocarem aparelhos no corpo dela. E aí então ela já está há 7 meses comigo. Comecei a fazer um tratamento com ela e a retirada, inclusive, desses implantes. Correto. Ela daí voltou a dar aula normalmente. Já concluiu uma pós-graduação que ela começou a fazer, já está reavivando na parte afetiva, está se tornando novamente uma pessoa com uma vida comum, mas ela não tinha uma vida comum, era atacada por reptilianos. Você tem mais algum caso para mostrar para gente? Porque tá bem interessante. Tem uma outra paciente também, é uma psicóloga, tem uma outra foto que tem as coisas dela encaixotadas. Tá vendo? Ela já estava deixando o apartamento dela, que ela estava tão apavorada que ela não conseguia mais ficar no apartamento. Ela via? Ela via lagartos, via eles atacando, inclusive já estava se materializando. E ela achou que estava ficando louca, e é uma psicóloga. E aí ela também, depois de passar em vários lugares, chegou até mim, e porque ela falou, olha, eu tô cansada de retirarem as coisas e voltar de novo. Aí ela chegou até mim, eu fiz um tratamento de 3 meses com ela, tá com uma vida normal, voltou pro apartamento, não tem mais nada.
Porque realmente é um caso diferenciado da questão espiritual, porque Sim. querendo ou não, eles estão numa outra frequência, eles não são espíritos exatamente, mas eles utilizam espíritos para atuarem. E utilizam Sim, médios utilizam. também, né? Então, Eles estão colocar chip, não tem? Utilizam Sim. médios? Sim.